Bandido puxa a bolsa de jovem no meio da rua em Vila Velha. Ela cai e o criminoso arrasta a vítima pelo chão. Populares renderam o assaltante até a chegada da polícia. Policial é baleado durante a operação para prender quadrilha. O bando é acusado de assaltar estabelecimentos comerciais e casas no norte do estado. 7 pessoas são presas pelo furto de sofás logo depois de acidente. O caminhão que levava os móveis tombou numa rodovia no sul do estado. Jovem é executado a tiros no meio da rua em Vila Velha. O rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Bandidos roubam bicicletas e partem para a agressão. Um deles usou um capacete para tentar atingir a vítima. Traficantes são presos em condomínio. Os próprios moradores denunciaram os acusados. Loja que foi completamente destruída por um incêndio em Linhares pode ser demolida. A estrutura ficou comprometida pelo fogo. Operação Estiagem. Governo reforça trabalho de prevenção e combate a incêndios no estado. Prepare o cobertor. O inverno promete ser o mais rigoroso dos últimos 13 anos. O tempinho gelado está mudando a rotina do capixaba. E foi exposta hoje a bula de canonização de Anchieta. O documento insere o padre no catálogo de santos da Igreja Católica. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Bandido ataca jovem no meio da rua em Vila Velha. Ele puxou a bolsa da vítima. A alça ficou agarrada e o criminoso arrastou a jovem pela rua, até que foi rendido por populares. Mas a história não acaba aí. Para não ser preso, ofereceu favores sexuais aos policiais. A ação do criminoso é muito rápida. A jovem que está andando na calçada nem percebe que o bandido vem correndo. Ele se aproxima dela, agarra a bolsa e a puxa com força. Tanta força que a vítima cai no chão e é arrastada para o meio da rua. O rapaz me abordou por trás, puxou minha bolsa, nisso eu caí, aí ele saiu me arrastando pelo chão. Isso porque a bolsa estava presa na sua mão, né? Estava presa no meu braço, então aí machucou um pouquinho meu braço. Depois que eu vi as imagens que eu fiquei mais assustada, que até então, como na correria, né, no susto, a gente não percebe, mas posterior foi arrastou bastante pelo chão. Logo em seguida aparecem alguns homens para ajudar. Eles seguram o criminoso e até batem nele. Tudo isso aconteceu na Glória, em Vila Velha, por volta de 8h20 da manhã. Seguraram ele, a moça chegou, me ajudou, aí eu fui para dentro da farmácia para tentar me acalmar um pouquinho e aguardar a viatura chegar. Isso foi hoje de manhã, né? Foi, indo trabalhar logo cedo. A rua movimentada e mesmo assim ele veio e me abordou. As imagens não mostram, mas minutos depois chega a bike patrulha da Polícia Militar e faz a detenção do suspeito. Em nota, a PM disse que o assaltante ainda ofereceu favores sexuais aos policiais em troca de liberação. Por fim, ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Aqui o bandido foi autuado por tentativa de roubo e já foi encaminhado para o presídio de Viana. No final, a jovem de 26 anos recuperou a bolsa, mas não a sensação de segurança. A gente fica assustada, né? A gente já tem a preocupação diária da violência, mas quando acontece de fato com a gente fica mais receosa ainda de sair de casa. Mas a rotina continua, né? Tem que trabalhar todo dia e o caminho é o mesmo, não tem para onde correr. É complicado. Pois é, complicado mesmo, né? Como disse o Luciano, o bandido já foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Traficantes são presos em condomínio de Vila Velha. A denúncia foi feita pelos próprios moradores. Os 2 jovens e a namorada de um deles foram detidos quando desciam para fumar maconha. Quase 3 quilos de maconha ainda em tabletes, êxtase e haxixe foram encontrados em um dos apartamentos, além de radiocomunicadores e balança de precisão. A droga era levada para outra residência em um bloco vizinho, onde era feito o preparo para a comercialização. Os apartamentos em que as apreensões aconteceram estão localizados na 7ª etapa, em Coqueiral de Taparica. Houve uma denúncia, a gente estava averiguando, investigando, fomos ao local. E o resultado foi positivo. Os policiais ficaram à espreita, viram quando eles desceram, primeiramente para fazer uso
de entorpecente. O detalhe é que todo o processo deste esquema bem estruturado acontecia dentro de apartamentos em que vivem as famílias dos jovens apontados nas investigações. Williams Coser Costa e Marcos Miguel de Souza, ambos de 19 anos, foram encaminhados à Delegacia de Investigações Especiais em Vitória. De acordo com as investigações, os traficantes se aproveitavam da dificuldade de monitoramento da PM no condomínio fechado e, por outro lado, da facilidade de acesso ao condomínio para a comercialização dos entorpecentes no local. Os dois jovens foram autuados por tráfico e corrupção de menores. A namorada de um deles, que é menor de idade, foi liberada. Quadrilha acusada de praticar roubos no norte do estado é presa na Grande Vitória. Durante a operação, um policial foi baleado. Uma quadrilha é investigada por praticar assaltos em estabelecimentos comerciais e casas na região norte do estado. Hoje pela manhã, a polícia montou uma operação para cumprir 5 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. As investigações levaram cerca de 30 policiais a essa casa em Barra Mares, Vila Velha, que seria o local onde os criminosos se escondiam. Ao se aproximar da residência, a polícia foi recebida a tiros. Um policial de 36 anos do Grupo de Operações Táticas foi baleado na perna. Ele foi socorrido e passa bem. Os policiais, ao perceberem que tinha um suspeito com um pequeno corte nas nádegas, acionou o SAMU. Nós perguntamos à médica qual a característica do ferimento, ela ficou de responder, tivemos a resposta agora, que ele se cortou, foi um corte proveniente na fuga dele, mas não por disparo de arma de fogo, né? Diferente do que os criminosos fizeram, tentando assassinar os policiais civis na abordagem a qual fomos cumprir. Mas, graças a Deus, o nosso treinamento fez a diferença, porque nós, policiais civis, vamos cumprir uma ordem para trazer essas pessoas presas, para que elas sejam julgadas pela justiça. Apesar de morar em Vila Velha, a quadrilha praticava crimes em João Neiva, Ibiraçu, Fundão e Aracruz desde dezembro do ano passado. A polícia apreendeu celulares, armas e munição. Dos 4 locais, 3 deles nós não tivemos maiores problemas. Conseguimos cumprir os mandados, conseguimos prender os foragidos da justiça, fizemos o nosso papel. No quarto local, nós tivemos a resistência por parte dos foragidos. Quando os policiais civis foram executar os mandados de prisão, eles cercaram o local, se identificaram como policiais e prontamente eles foram recebidos por disparos de arma de fogo por pelo menos 3 dos indivíduos que foram detidos. As investigações vão continuar porque existe a suspeita da quadrilha ser ainda maior. Continua a operação, tentando identificar outros participantes, outros integrantes da quadrilha. E assim que identificarmos, vamos também pedir a prisão deles e correr atrás de prender. Quem tiver alguma informação para ajudar a polícia é só ligar 181. Com esse período de seca e aumento no número de incêndios no estado, o governo vai reforçar o trabalho de combate e prevenção. Ao todo, 27 cidades do estado vão ganhar equipamentos como estes. São máscaras, óculos e luvas de proteção individual, além de ferramentas utilizadas em combate a incêndios. Cada kit tem um valor estimado em R$5.000. Nós estamos lançando uma operação que tem um propósito e 2 dimensões de atuação. Uma primeira que é conscientização, que é a prevenção, para que a gente evite esses atentados contra o nosso patrimônio natural. E, por outro lado, a reorganização da máquina. Nós estamos deslocando homens, fazendo redimensionamento de efetivo e de materiais, para que a gente possa enfrentar com mais eficácia esses incêndios florestais. O objetivo do governo é reduzir o número de incêndios no estado, principalmente em áreas de vegetação. O levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros constatou que o número de incêndios em vegetação aumentou aqui no Espírito Santo nos últimos 5 anos. Para se ter uma ideia, no ano passado foram registrados quase 4.000 casos, um número bem alto se comparado com o ano anterior, quando esse número não passou de 2.700. A gente observa que essa ação humana é a causa principal dos incêndios em vegetação. Elas podem ser de ordem de natureza criminosa ou não. No caso das que são de forma culposa, ou seja, sem intenção, a gente verifica que são pessoas que adotavam comportamentos ou práticas anteriores e talvez não tenha percebido que
da vegetação se encontra numa situação diferente, mais seca. A Operação Estiagem começa no mês que vem. As equipes que atuam nos municípios também vão receber treinamento da Defesa Civil do Estado. Está fazendo um trabalho de fortalecimento das coordenadorias municipais de defesa civil, de forma a capacitar e entregar um rol de equipamentos e materiais para que, através das coordenadorias, a gente possa dar uma primeira ação, um primeiro combate a esses incêndios ainda no seu momento inicial. Outra preocupação do governo é com os incêndios nos parques estaduais. Nós temos feito um trabalho estruturante nessas linhas, estabelecendo anualmente cronogramas de treinamento, de capacitação, de reciclagem e revisão e manutenção dos nossos equipamentos para que esses combates sejam efetivos. A loja de Linhares, que foi completamente destruída por um incêndio, pode ser demolida. O fogo teria começado no andar de cima da loja de iluminação e material elétrico, no centro da cidade. As chamas se alastraram rapidamente e logo tomaram todo o local. 10 caminhões-pipa foram utilizados para apagar o fogo. De acordo com os bombeiros, a parede da loja, que fica perto de um edifício residencial, dilatou e comprometeu a estrutura. Diante dos riscos, é possível que o estabelecimento tenha que ser demolido. O laudo da perícia sai em 10 dias. Ainda não foi possível calcular o prejuízo. A loja tem seguro. A jovem passeava com um namorado de bicicleta quando foi surpreendida por bandidos. Usaram até um capacete para tentar agredir a vítima. Eu olhei para trás e falei com ele, fique esperto, tem gente atrás de você. Quando o casal percebeu que estava sendo seguido, mudou o trajeto, mas não adiantou. Os criminosos continuaram atrás deles, que tentaram parar próximo a outras pessoas na expectativa de que os bandidos desistissem da abordagem. Nada disso impediu que o carona da moto deixasse o local pedalando a bicicleta. E para isso, ele quase bateu na dona de casa com o capacete. Inicialmente, a dona de casa de 25 anos se recusou a entregar a bicicleta, que era da mãe dela. Mas logo percebeu que os criminosos não estavam para brincadeira. Na hora eu segurei a bicicleta, eu travei, eu não queria deixar porque a bicicleta não era minha. Meu marido falou, dá, eu não quis dar, eu ainda fiquei assim. Aí o menino que desceu da garupa, ele veio com o capacete para me dar uma capacetada em mim. Aí meu marido empurrou, pegou de raspão no meu braço. Enquanto um dos bandidos fugia com a bicicleta, o tatuador de 24 anos, indignado com o roubo, ligava para a polícia, que deu início a uma perseguição e logo conseguiu recuperar o objeto do crime. Ao todo, 4 pessoas foram presas, a dupla que efetuava os assaltos e os menores que estavam na residência. Para as vítimas, resta a indignação e a insegurança, não por falta de policiamento. Passa viatura direto lá na minha rua, tanto no entorno do bairro todo. Só que não adianta, hoje em dia não tem presídio suficiente para a quantidade de bandido que tem na rua. Jovem é assassinado a tiros no meio da rua no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. Patrick Calmon, de 27 anos, tinha acabado de estacionar a moto quando foi surpreendido por disparos. 2 homens passaram atirando. O rapaz morreu no local. O amigo dele, que estava de carona no veículo, também foi atingido e socorrido para um hospital. De acordo com a polícia, o jovem morto tem envolvimento com o tráfico de drogas. A motocicleta era usada por ele para fazer a venda dos entorpecentes.